queria aqui deixar uma explicação para você sobre como que nós finalizamos o diagnóstico do quadro que o Davi teve. Quando nós temos ou sofremos qualquer tipo de problema, seja ele qual for, sempre fica a pergunta, mas o que foi que aconteceu? Mas o que houve? A gente fica em busca de respostas. E por mais que eu, durante todo esse processo, que eu, meu marido, minha família, nós, diante de todo esse processo, sabíamos que, durante tudo, Deus cuidou, Deus tratou, Deus trabalhou conosco, sempre vinha a pergunta, mas o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Né? Esse processo todo, então, eu quis gravar esse vídeo para explicar para vocês algumas coisas. Quando chegamos no hospital em Uberlândia, uma amiga aqui de BH, uma amiga muito próxima da minha família, me mandou uma mensagem, né, através da minha irmã, me pedindo para que quando eu chegasse dentro do hospital de Uberlândia, que eu pedisse ao médico de Uberlândia, dentro da UTI, que fizesse alguns exames no Davi para diagnosticar se o Davi teve mononucleose ou não. Quando então eu procurei o médico do Davi, que estava cuidando do Davi na UTI, esse médico virou para mim e falou comigo assim, Juliana, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, aqui dentro da UTI, nós não vamos ter o diagnóstico do que foi que gerou no Davi isso. Nós estamos aqui dentro da UTI para tratar o que o Davi tem. Ele foi muito claro e muito sincero comigo. Por quê? Porque UTI é unidade de tratamento intensivo. A qualquer momento poderia chegar outras crianças com problema e ele não poderia ficar ali preocupado, tentando descobrir o que foi que aconteceu. O ponto era, aconteceu alguma coisa, o Davi precisava ser tratado, precisava resolver aquele problema e ele foi direto ao ponto. Então ele disse para mim, olha, Juliana, mas quando você chegar em BH, eu vou deixar tudo documentado, toda a medicação que foi feita, tudo que aconteceu com o Davi. Quando você chegar em BH, você procura os médicos, a lista de médicos, odonto, pediatra, dermato, alergista, dermatologista e conversa com eles para você então fechar, né, o que foi que aconteceu com o Davi. Assim nós fizemos. Procuramos vários médicos, diversos médicos nesse processo, nesse período. E a médica pediatra do Davi, então, ela foi a que fez o diagnóstico do Davi, né? E também a Alice, como a gente comentou no início do testemunho, a Alice teve um quadro de mononucleose primeiro, mas a Alice não teve nenhuma evolução, né? E o Davi, então, foi quem teve aí um quadro mais agravado da mononucleose. Por isso que o Davi, nós acabamos, né? Infelizmente, por falta dessa informação, nós acabamos iniciando o tratamento do Davi com a amoxicilina. Mas ainda, mesmo após o exame, né, que a médica já havia feito, e a médica sugeriu que pudesse ser isso, né? Ela não podia confirmar que de fato é isso, ela sugere sempre, e ela ainda disse para mim, Ju, se porventura nós quisermos arriscar, eu acredito que se a gente desse de novo a amoxicilina para o Davi, ele não teria o mesmo problema. Mas nós jamais vamos fazer isso. Porque nós não podemos provar nada do que nós estamos falando. Nós não vamos submeter o Davi a um teste alérgico agora para saber se de fato, né, foi isso. Então passou. Após muito tempo, né, a gente que é mãe, a gente sempre comenta quando vai ao médico, mesmo quando é uma consulta minha, eu sempre vou ao médico e eu sempre converso com os médicos, né, tentando buscar um pouco mais de informações sobre esse caso. Os médicos sempre, mas será que pode ter sido de fato a mononucleose atrelada, né, e tal. E nós nunca tivemos, assim, uma certeza. Mas há pouco tempo, agora, eu fui procurar, eu tive uma consulta médica, e então troquei, né, informações com esse médico. Esse médico, muito curioso sobre isso, ele falou, pera um minutinho, Juliana, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse médico, então, pegou, entrou com o CRM dele dentro lá de uma parte da inteligência artificial, que tem acesso a vários artigos médicos, né, internacionais e nacionais, e quando ele puxou esses artigos, ele então me mostrou que existe, de fato, um estudo que fala que a mononucleose, em contato com a amoxicilina, né, e talvez com outros antibióticos, pode desencadear doenças graves. Eu não estou aqui dizendo para você que se o seu filho tiver uma mononucleose atrelada com antibiótico, ele terá a mesma evolução que o Davi. Claro que não. Depois de várias pesquisas, nós descobrimos que o que aconteceu com o Davi é 1 em 1 milhão. Né? A probabilidade é muito pequena de acontecer e por algum motivo aconteceu conosco. Mas, ainda se existe qualquer tipo de outra reação, por que dar antibiótico? Por que não fazer o exame antes? É necessário fazermos o exame para, de fato, fazer a investigação. Se aquilo não é um quadro viral. Eu estou em busca disso, para nós pais. Né? Há pouco tempo agora, uma semana atrás,
A Alice estava com a garganta, mais uma vez, cheia de pontinhas brancas, cheia de pontinhos brancos. E, mais uma vez, a Alice não precisou de fazer uso de antibiótico e, rapidamente, ela melhorou a garganta. Então, a Alice teve febre, o Davi também teve febre, e com pontinhos brancos na garganta, e nenhum deles precisou, ou seja, era um quadro viral. E talvez, se eu tivesse chegado ali com o Davi e a Alice mais uma vez, né, teria acontecido alguma coisa, como ofertado mais uma vez um antibiótico. Então, nós pais precisamos, estou insistindo nisso, precisamos de ter essa informação. Não estou aqui para falar mal de médico, para falar mal de convênio médico, pelo contrário. Existem médicos excelentes, os convênios nos ajudam demais. Eu não estou aqui para falar sobre isso, eu estou aqui para falar sobre a nossa parte do processo. Nós, pais, precisamos entender isso. Vírus é tratado em casa, com bastante líquido, bastante água, né, bastante hidratação. Tá tendo prostração, tá tendo um pouco mais aí, opa, peraí, cabe uma investigação. O pediatra de confiança, né, alguém que a gente possa, de fato, né, ter esse contato. Opa, doutor, olha, tá acontecendo isso. Um dia o pediatra que estava cuidando do Davi dentro da UTI, ele me chamou e falou assim, Juliana, o que significa febre para você? Eu falei, doutor, febre significa que tá tendo alguma infecção, alguma coisa. Ele falou, não, presta atenção. A febre significa que o organismo do Davi está lutando contra alguma coisa. Isso significa febre. O organismo dele está lutando contra alguma coisa. E essa febre do Davi, ela está indicando para nós, nesse momento, que o organismo dele está lutando para combater essa inflamação que aconteceu com ele. Então você não precisa preocupar. Nós estamos aqui equilibrando essa febre, trabalhando com ele para que essa febre não passe ali dos 38 graus, medicando com dipirona, mas essa febre não preocupa. A partir do momento que o grau de inflamação do Davi vai diminuindo e que a gente vai percebendo uma melhora no quadro do Davi, a febre não me preocupa. O que significa a febre? O organismo do Davi está combatendo algo que está incomodando. Então, nós precisamos, como pais, entender esse processo. A febre, nós usamos a dipirona, usamos o paracetamol, às vezes o ibuprofeno, para quê? Para diminuir esse grau febril. Poxa, não pode elevar, né? Mas nós precisamos entender. O organismo está, de fato, combatendo alguma coisa. E aí, cabe, o que vai acontecer? Vai ser uma gripe? Né? Vai ser um outro vírus? O que vai ser? Estou aqui para isso, né? Para trazer esse tipo de informação, e eu espero ter alcançado os pais, o coração de vocês, né? De fato, eu espero que vocês tenham uma visão diferente sobre essas questões e que a partir de hoje nós pensamos assim, poxa, vale a pena uma investigação? Vale a pena o diagnóstico? Não vale a pena, de fato, insistir, né, sobre antibiótico, não, vamos tentar, né, evitar o máximo que a gente pode, porque existem, de fato, medicações que podem atrapalhar e nos prejudicar bastante, tanto, né, a vida dos nossos filhos, quanto, né, a nossa vida, né. Um abraço para vocês, espero ter sido clara sobre tudo que eu falei.